bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E você sabe como as máquinas fazem para reconhecer imagens? Como é que ela olha uma imagem como essa daqui, por exemplo, e diz, isso é um Pikachu? Hoje a gente vai ver uma das muitas formas. Hoje é um dia muito especial, é o dia do programador, é o meu dia, o seu dia, o nosso dia. O dia daquele que as pessoas só lembram quando tem problema no computador. E acha que a gente conserta desde celular até ar-condicionado, micro-ondas. Parabéns pelo seu dia e por aguentar uma profissão tão mal entendida. Em homenagem a esse dia, eu trouxe duas coisas diferentes aqui no vídeo de hoje. A primeira delas é um presente para quem assiste aqui os vídeos do Peixe Babel, um cupom de desconto na loja Estampa Pixel. Eles me deram esse moletom super bonito do meu time do Pokémon GO, Mystic, por favor, join Mystic. E também me permitiram liberar aqui 10% de desconto para quem usar o código PeixeBabel, tudo junto em minúsculo, lá no site deles. O link vai estar aqui na descrição, dá uma passada lá. A segunda coisa legal é que pela primeira vez eu implementei alguma coisa para ilustrar o assunto aqui do vídeo. Eu fiz uma rede capaz de reconhecer os 4 Pokémons iniciais, contando o Pikachu. Fica até o final para você ver os resultados. Então vamos lá. Como é que um software faz para, a partir de uma imagem qualquer, por exemplo, essa daqui, perceber que é um Pikachu? Ou qualquer outra coisa, uma mesa, uma cadeira, ou sei lá, o Darth Vader. A pergunta que a gente quer responder é como um computador, uma das coisas mais burras que existem, consegue entender um objeto bem o suficiente para reconhecer ele em qualquer imagem. Na real, tem várias formas, mas se a gente abstrair a ideia geral do algoritmo, dá para dividir em basicamente 2 passos. Primeiro, detectar características, por exemplo, a orelha pontuda, a bochecha rosada, o padrão da cauda, e a partir disso tentar prever a que grupo pertence esse conjunto de características. Como é que ele sabe que quem tem orelha pontuda é o Pikachu e não, sei lá, uma banana? Só que esses 2 passos levantam perguntas muito importantes. A primeira delas é como é que ele sabe quais são as características importantes para detectar? Eu falei aqui, por exemplo, orelha pontuda, bochecha rosada, porque eu sei que são as coisas mais únicas do Pikachu. Mas ele tem outras características, ele tem olho, boca, perna, braço, ele tem um monte de coisa. Como é que um software vai saber o que é relevante? Depois que você tem as características na mão, como é que você sabe dizer a que classe ele pertence? Ou melhor dizendo, como é que o computador vai sequer saber o que é um Pikachu? Como eu disse, tem muitas formas de fazer. E hoje em dia a maioria delas está associada a alguma forma de aprendizado de máquina. Eu já fiz aqui no canal alguns vídeos sobre aprendizado, eu recomendo muito que você assista para entender melhor esse vídeo aqui. Na verdade, usar ou não aprendizado vai depender da complexidade do seu problema. No vídeo que eu fiz sobre visão computacional, eu dei o exemplo de um campeonato de futebol de robôs, onde só a bola é laranja. Nada mais no campo vai ter aquela cor. Então, para uma coisa tão controlada desse jeito, você pode ir lá na mão definir a cor que representa a bola e vai estar suficiente. Você vai estar fazendo um reconhecimento de objetos, que é a bola, simplesmente dando um intervalo de cor que vai representar ela. Mas em geral, os problemas de reconhecimento assim do mundo real, tipo objetos, pessoas, lugares, não permitem a definição de modelos tão simples. Então, nesses casos, a melhor escolha é recorrer para o aprendizado. E eu dividi a explicação em basicamente 3 passos. Acompanhe aqui comigo. Número 1, adquirir um conjunto de dados para treinar o seu algoritmo. A primeira coisa que você tem que fazer é conseguir vários exemplos do que você quer que ele aprenda. E a depender da técnica que você estiver usando, é tipo muito dado, muito mesmo. E para isso eu tenho uma dica muito legal, que é uma extensão do Google Chrome chamada FatCam Batch Download Image. Isso foi o que eu usei para baixar as minhas imagens dos 4 Pokémons iniciais. E com ele, a partir de uma pesquisa normal no Google Imagens, você consegue baixar muitas imagens de uma vez e compor seu dataset caseiro. O problema é que não dá para confiar 100% nas imagens que o Google retorna. Então é bom você dar uma passada de olho no que você vai baixar para não ter nada muito errado, porque isso vai prejudicar o aprendizado do seu algoritmo. E é importante prestar muita atenção no seu conjunto de dados mesmo, porque é em cima daquelas imagens que o seu algoritmo vai aprender. Então você precisa deixar o mais variado possível para conseguir representar bem o seu elemento. Tem um exemplo que eu gosto bastante de um algoritmo que tinha que aprender a reconhecer pesos de academia. Só que a maioria das imagens do dataset vinham acompanhadas de um braço segurando o peso.
então o algoritmo aprendeu algo parecido com isso daqui. Eu posso fazer outro vídeo explicando melhor de onde é que vem essa imagem que vocês estão vendo, mas basicamente ela é uma representação visual do que o seu algoritmo aprendeu. A gente pode voltar a falar disso em outro vídeo. Diz aí nos comentários se você quer saber ou não. Número 2, extrair características do seu dataset. Uma vez que você coletou o seu conjunto de dados, o próximo passo é extrair características relevantes. Igual o exemplo que a gente falou agora há pouco, as orelhas pontudas, o rabo em forma de raio, essas coisas. Isso pode ser feito de muitas formas. Você pode querer usar informação de cor, textura, forma, e para cada uma dessas coisas tem uma pá de algoritmo, tem algoritmo que é mistura de vários algoritmos. Você tem muitas alternativas para extrair características. Só que a questão é que nesses casos, usando esses algoritmos, você precisa decidir que características são relevantes, que filtros você vai usar. Por isso, uma outra alternativa que tem dado muito certo é usar o famoso Deep Learning como extrator de características. Daí é o próprio algoritmo de Deep Learning que vai decidir essas coisas todas. Na real, o objetivo inicial do Deep Learning era fazer todo esse processo de reconhecimento de imagens meio que como se fosse uma caixa preta, sabe? Em outro vídeo a gente pode explicar um pouquinho melhor o Deep Learning, mas o que é importante que vocês entendam é que as pessoas perceberam que uma vez que ele está treinado, que ele já aprendeu com algum dataset, ele se torna um excelente extrator de características para outras coisas. O algoritmo que eu implementei, por exemplo, tem o objetivo de reconhecer os 4 pokémons iniciais, mas para isso eu usei um método que foi treinado com outros objetos, um método que nunca viu um pokémon na vida. E o resultado ficou bem legal, mostrando que esses métodos não ficam limitados aos dados que são usados no treinamento. Eles se tornam capazes de perceber muitas outras coisas, até pokémons. Para quem tiver curioso para mexer com isso, tem várias redes prontas, treinadas e liberadas na internet e que são poderosíssimas na extração de características. Terceiro e último passo, treinar um classificador. A última etapa que você precisa é usar as características que a gente acabou de falar para treinar um algoritmo de classificação. Aqui também tem jeito pra caramba de fazer, é só pra você ter uma noção da forma que eu implementei. Ele recebe os dados e os rótulos, ou seja, ele recebe os Pikachus, os Charmanders, os Squirtles, e pra cada imagem ele sabe qual que é o Pokémon equivalente, qual que é o rótulo daquela imagem. E o objetivo dele é criar um modelo que relacione as características aos rótulos. Imagine, por exemplo, a cor como característica. Lembrando que são várias características, a cor é só uma delas. Ele vai perceber que todas as imagens com o rótulo Charmander são mais alaranjadas e todas as imagens com o rótulo Pikachu são mais amarelas. E daí ele vai criar uma linha dividindo esses dois conjuntos de dados. E toda vez que chegar um novo dado, ele vai ver mais ou menos de que lado da linha ele tá e vai dizer se tá mais pra Charmander ou mais pra Pikachu. Lógico que é bem mais complicado do que isso. Eu dei uma super simplificada só pra ficar didático. Relembrando o que a gente falou até agora. Adquirir um conjunto de dados, extrair características desse conjunto e treinar um classificador com essas características. E agora eu vou falar um pouquinho do algoritmo que eu falei que implementei no início do vídeo e mostrar os resultados pra vocês verem. Eu usei 100 Pokémagens. Eu usei 100 imagens de cada Pokémon inicial e acredite, isso é muito pouco. Passei numa rede chamada VGG19 para extrair as características e usei um dos classificadores mais comuns e mais conhecidos, que é o SVM, para treinar as características. E funcionou muito bem para as imagens mais básicas, mas já para as imagens mais difíceis, com obstrução e cenas complicadas, ele já dava uma atrapalhadazinha. Isso porque os resultados podem variar muito com os parâmetros que você usa, o tamanho e a qualidade do seu dataset e muitas outras questões que requerem um pouco de atenção a mais. No caso da minha implementação, se você passar umas imagens nada a ver, que não é nenhum dos 4 Pokémons iniciais, ele vai ver qual das classes mais se aproxima daquela imagem. Ele nunca vai dizer não sei o que é isso, mas tem jeito de fazer dessa forma também. E eu já falei aqui no canal que eu não exatamente
realmente dou conta de fazer vídeos mais técnicos. Eu tive uma mega dificuldade para simplificar esse assunto aqui. Então, por favor, fala aí na descrição o que você achou desse vídeo, se você acha que eu devo fazer mais vídeos desse jeito. E me digam também se vocês querem que eu libere esses códigos para que vocês possam fuçar e mexer à vontade. Por hoje é isso, muito obrigada para quem ficou até o final. Não se esquece que tem o cupom de desconto na Estampa Pixel, presente que eles deram aqui pro canal. E é isso, eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Um abraço e tchau!